Quem acompanha o canal sabe que eu geralmente não gosto dos live actions da Disney, mas esse daqui até que eu curti. Só antes de começar a falar sobre o filme, um recadinho rápido para quem é membro do canal. Fechou a votação desse mês, nesse sábado às 11 da manhã, a gente vai ter um debate, o primeiro debate para os membros sobre o filme A Chegada. Então assistam o filme para a gente poder fazer essa discussão bem legal nesse sábado. Vai estar presente do canal eu e o Gui. E nesse vídeo aqui eu não vou falar muito sobre o formato de como esse filme chega ao Disney Plus, também chega aos cinemas brasileiros e no mundo, mas eu não vou falar muito sobre esse Premier Access, porque eu já comentei sobre isso, já dei minha opinião, falo que eu não gosto do valor, eu acho que isso não ajuda em nada o aluguel no Brasil, a cultura do aluguel e tudo mais, mas já falei tudo isso lá no vídeo de Raya, que eu vou deixar linkado. Temos aqui um filme dirigido pelo Craig Gillespie, que é um diretor que eu gosto, diretor de A Garota Ideal, que eu recomendei recentemente lá num podcast que a gente fez só sobre recomendação de filme, e também Eutônia, tem crítica no canal, filme que eu gosto muito, que eu também recomendei na lista de filmes de esporte, e que eu acho que é o filme que ajudou um pouco a credibilizar esse diretor, para Disney olhar para ele e falar, ok, esse cara pode fazer um filme da Cruella, porque quem viu Eutônia sabe que lá a gente tem uma personagem que tá longe de ser uma heroína, tá longe de ser uma personagem que a gente confia e tal, e ele trabalha muito bem este lado meio anti-herói. Lá ela tem até mais um lado de vilã, que é baseado em fatos reais e tudo mais, e ele consegue trazer um lado mais cômico para uma história que é muito cruel na vida real. Então ele consegue articular sempre muito bem esse lado mais sombrio, esse lado mais estranho, com um lado mais da comédia, e eu acho que isso ele até consegue fazer bem aqui em Cruella. E aqui nesse filme a gente tem, acho que duas discussões, duas tendências muito grandes de Hollywood recentemente. Uma delas mais focada na Disney, que é justamente como fazer esses live actions, eu já comento sobre isso, e a outra é essa obsessão agora de Hollywood por vilões ou por anti-heróis mais complexos. Então a gente vê isso muito nos filmes da Marvel, por exemplo, então a gente tem ali vilões mesmo que tem uma certa complexidade, por exemplo, com o Thanos, com o Killmonger, com a própria Fantasma lá do Homem-Formiga 2, que eu não gosto muito, ao mesmo tempo que vem uma tendência muito grande também de fazer filmes de vilão, então não só deixar esses vilões como vilões mais complexos, como colocar ele no holofote, colocar ele como o grande protagonista do filme. Então a gente tem uma Malévola, a gente tem o Coringa, a gente tem o próprio Venom, e agora a gente tem Cruella, que era uma grande vilã lá no 101 Dálmatas, na animação da década de 60, era também a grande vilã no filme de 1996, só que aqui tem essa escolha de não adaptar a história do 101 Dálmatas e de colocar essa personagem como uma anti-heroína, como uma personagem que, ao mesmo tempo que ela é meio difícil de lidar, ela tem algumas características de vilão, ela também é, no final, a boazinha do filme, é aquela personagem que a gente vai torcer por ela. E quem tá esperando que essa personagem seja parecida lá com a animação ou com o filme de 1996, que eu já adianto, eu revi recentemente, não gostei, eu tinha uma memória afetiva bem diferente sobre ele. Aqui vocês provavelmente vão se decepcionar se vocês esperarem a mesma personagem, porque é justamente essa ideia de subverter o lado da vilania e trazer um lado de uma personagem que a gente vai torcer, algo que eles fizeram na Disney mesmo em live action com a Malévola. Então é uma tendência muito grande de Hollywood, mas que não necessariamente é algo negativo. Eu gosto de ver personagens que não são tanto... Eu não gosto muito desse termo preto no branco, com tons de cinza, mas na falta de um termo melhor, bom, é isso, personagem com mais tons de cinza, um personagem que não é tão bonzinho ou tão vilão, e é justamente isso que a gente vai encontrar aqui na personagem da Cruella, da Emma Stone, que eu gosto muito da Emma Stone, gosto muito da atuação dela aqui também. E a outra questão muito presente, que vai estar presente aqui em certa forma, é o porquê eu não gosto da maioria dos live actions da Disney. Com exceção ali de Mowgli, eu não gosto de nenhum outro, porque eu sinto que todos os live actions da Disney, eles ficam em um meio termo. O que eu quero dizer com isso? Pega, por exemplo, Aladdin, o próprio Rei Leão, o próprio Malévola, Dumbo, entre outros, a gente vê muito essa ideia de
A gente quer fazer algo um pouco diferente, só que ao mesmo tempo a gente não quer desagradar totalmente quem é fã das animações, e com isso a gente tenta equilibrar no meio termo, e no final das contas, na maioria dos casos, acaba não agradando nem quem é fã do original, que queria ver apenas uma versão em live action igual à animação, nem quem espera algo diferente. E talvez o grande exemplo disso seja Mulan, que é um filme que, por um lado, quer agradar a China, então vai trazer esse estilo chinês, que é o wuxia, um gênero típico de lá, essa ideia de lenda também com as artes marciais e um pouco de fantasia, e por outro lado não quer deixar de lado a história e os elementos da animação, e tentando equilibrar tudo isso acaba ficando um meio termo que é uma grande bagunça. Aqui em Cruella, eu acho que a Disney se sai melhor nesse sentido, muito por causa da mão do Craig Gillespie também. Então, ele foge quase que completamente da animação. Legal, a gente tem a personagem principal e outros personagens também, então aqui a gente vai ter o Horace, a gente vai ter o Jasper, a gente vai ter também a Anitta, mas esses personagens vão ser o Horace e o Jasper não totalmente, mas a Anitta, por exemplo, vai ser bem diferente da personagem da animação. Então vai ter todas essas mudanças, até a própria ideia dos dálmatas dentro do filme vai ser adaptações. Então a gente dá uma piscadinha para quem gosta da animação, só que a gente conta uma história aqui bem diferente. É uma história de origem da Cruella, então a gente vê ela desde pequena até ela se tornando essa esteticista, até ela entrando no mundo da moda. Então, nesse sentido, sem dúvida, pelo menos dos últimos filmes em live action da Disney de animações, esse é o que se sai melhor, justamente por ele não ficar tão preso. É bem verdade que ele ainda tem que estabelecer um certo meio termo. Esse filme ele iria melhor se ele pudesse se entregar totalmente ao diferente, ao sombrio, o que ele não faz, e a gente entende que aqui tem um fator comercial muito grande, que é justamente esse de funcionar para toda a família. A Disney nunca vai abandonar totalmente isso, e por isso Cruella não se entrega totalmente ao que ela quer trazer de diferente. Mas ainda assim, se a gente for ver nesse equilíbrio todo, eu acho que o resultado é positivo nesse sentido. Então, por mais que o filme ele seja genérico em certo sentido, ele vai trazer elementos, por exemplo, do Diabo Veste Prada, também com muitos filmes de assalto, e vai tentar fazer uma combinação de tudo isso. Eu acho que ele consegue encontrar o seu tom, ele consegue encontrar o seu diferencial dentro daquela proposta, dentro do genérico, dentro de um filme Disney, ele ainda consegue encontrar a sua cara, que é exatamente o que eu acho que faltava para os outros live actions da Disney. Então aqui a cara de Cruella vai ser justamente o exagero, vai ser um certo exagero sombrio aqui. Então, como a gente vê que o Craig Gillespie trabalha as piadas, são piadas que vão por um lado até meio cruel de certa forma, e o mesmo vai aparecer em todo o filme. É um filme que tem mais de 2 horas, e eu não senti essas 2 horas justamente porque ele tem um ritmo muito bom, muito calcado no exagero. Então esse exagero vai aparecer na atuação da Emma Stone, que está longe de ser uma atuação naturalista, nem combinaria com a Cruella, então ela consegue criar uma Cruella muito interessante, uma Cruella que por um lado é super exagerada, super autêntica, só que tem os seus dramas. Isso vai aparecer na própria atuação da Emma Thompson também aqui, que eu gosto muito dessa atriz, e ela consegue dar uma cara para uma vilã que é aquela vilã das mais genéricas possíveis, só que ela consegue dar uma cara para a personagem, trazer alguns elementos interessantes, e isso vai aparecer também visualmente. Então aqui o Craig Gillespie vai apostar em muitos e muitos movimentos de câmera super chamativos. Então a câmera que vai flutuar pelo espaço, vários planos sequências acelerados, além, é claro, do exagero visual no sentido dos figurinos, do design de produção. Então aqui é tudo muito vistoso, tudo muito exagerado, tudo muito acima do ponto, digamos assim, mas tudo isso é muito consciente e muito condizente com aquilo que eles querem estabelecer para a personagem principal. Só que para mim isso funciona ainda melhor porque todo esse exagero ele tá de acordo com a proposta, com a evolução da personagem também. Então o filme vai fazer algo interessante, que é começar por um lado um pouco mais contido, começar por um lado até mais genérico dos filmes de época, então como é criada aquela ambientação e tal, tudo meio artificial,
mas de certa forma meio contido, e a partir do momento em que a Cruella começa a encontrar um protagonismo da própria vida dela, começa a ser a grande protagonista do filme, começa a articular tudo aquilo e começa a ter uma segurança maior e conseguir bater de frente com aquela que é sua grande adversária, aí a gente vê como o filme fica ainda mais exagerado. É quase que como a Cruella se encontrando ao mesmo tempo que o filme se encontra também. Então, aquilo que era um pouco mais contido começa a ficar cada vez mais exagerado, os movimentos de câmera começam a ficar mais exagerados, os figurinos começam a ficar mais exagerados, os planos e até os artifícios da montagem aqui com algumas sobreposições e tal. Então, no geral, Cruella não é totalmente original, Cruella não se entrega totalmente ao diferente, ela ainda tem que buscar, que o filme tem que buscar um certo meio termo, só que dentro desse meio termo eu acho que ele consegue encontrar a sua cara, definir a sua cara e fugir dessa obsessão pelo realismo que parece que domina Hollywood atualmente. Tem uma história que talvez não seja grande coisa, tem algumas reviravoltas que, quando não previsíveis, são meio forçadas, eu acho que quem assistiu o filme vai saber do que eu tô falando, e também, em alguns momentos, fica meio forçada a forma como ele quer adicionar elementos da animação, mas para aquele universo e tal, mas eu acho que, no geral, é um filme com uma cara própria, e isso é muito difícil de se achar nos live actions da Disney. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7 para Cruella. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês esperavam algo parecido com a animação, se vocês esperavam uma personagem mais parecida com a animação, uma vilã de verdade, o que ela definitivamente não é no filme aqui. O que vocês acharam da atuação de Emma Stone? Eu acho que tudo no filme acaba encontrando o mesmo tom, acaba encontrando um universo coeso, e isso nem sempre é tão fácil de conseguir, ainda mais em um live action de animação da Disney. Então por hoje é isso, se curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que achou, por hoje é isso e corta.